Ok, queridos. Então, como nós falávamos, a palavra de Deus nos deixou um lembrete do Senhor Jesus, nos advertindo que no mundo nós teríamos aflições. Aflição é uma palavra que aparece de diversas formas na palavra de Deus. Aflição, lutas, obstáculos, dificuldades, tribulação. E esta noite nós queremos meditar exatamente neste tema. E nós queremos pegar em especial os escritos do apóstolo Paulo e aprender sobre a teologia bíblica de Paulo sobre a tribulação. A teologia bíblica de Paulo sobre a tribulação. O que o apóstolo Paulo, que saiu de uma situação confortável, sendo fariseu, sendo socialmente bem colocado, financeiramente suprido, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, ainda se chamando Saulo, ele abandona, como ele fala na carta aos Filipenses, considera tudo aquilo que era de valor para ele antes como algo sem valor, como algo que ele poderia perder para que ganhasse a Cristo. Então agora, minha gente, ele se coloca numa situação completamente diferente do que ele experimentava antes. Agora, de perseguidor, ele passa a perseguido. Agora, de um homem rico e bem posicionado financeiramente, ele passa a ser alguém que teve que aprender a viver bem em toda e qualquer situação, inclusive na necessidade. Isso, meus irmãos, contrasta absurdamente com aquilo que nós vemos nas pseudo-igrejas de hoje em dia, e uma delas teve a coragem, durante muitos anos, ter como slogan a seguinte frase: deixe de sofrer. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vê a função do sofrimento, da tribulação na vida do cristão. Ora, se isso tem uma função planejada por Deus, por que eu deixaria isso de lado? Por que isso seria algo que eu não apreciaria? Antes de nós entrarmos nos escritos de Paulo, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o apóstolo Tiago nos ensina. Vamos abrir a Bíblia rapidinho. No escrito de Tiago, e vamos ver aquilo que ele nos aconselha a respeito da tribulação. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Eu vou pedir que os irmãos leiam, porque eu estou aqui com uma Bíblia, uma versão diferente daquela que nós usamos na nossa igreja. A minha Bíblia está MIA, Missed in Action. Foi perdida em ação. Estou à caça dela antes de adquirir uma outra. Porque me presta aqui para eu poder ler junto com todo mundo, eu já devolvo. Obrigado, minha querida. Então vamos ler, meus irmãos, a uma só voz, o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meus irmãos, é só o versículo 2, vocês estão motivados para ler a Bíblia hoje, né? Glória a Deus por isso. Amém? Há muitos anos atrás eu assisti um filme que você ainda deve encontrar nas locadoras evangélicas, chama-se Motivo de Alegria. E esse era o versículo base do filme, que retratava um homem casado, que ele era solteiro, depois se casa no filme, tremendamente responsável com a sua família, com as coisas da sua família, com as coisas do Senhor, que testemunhava no seu trabalho, que era usado por Deus, até que no meio do filme a esposa recebe a visita da polícia, que ele havia se envolvido num acidente, um motorista bêbado bateu no carro daquele homem e ele morreu. E é isso, ainda não é nem um terço do filme. 2 terços do filme, meus irmãos, gira em torno de Tiago 2. Passar por profunda provação, tribulação, algo triste, e você encarar como motivo de alegria. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Tiago era familiarizado com os escritos de Paulo. E hoje nós vamos ver alguns textos, e eu quero pedir a sua paciência para que nós possamos ler cada um desses textos e ver como Paulo costura ao longo dos seus escritos uma teologia bíblica
da tribulação, do sofrimento, da luta na vida do cristão. E o primeiro texto dessa noite, meus irmãos, é na carta magna do cristianismo, Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Como eu prometi, está aí, mas se você quiser ir anotando, que ótimo, para compartilhar durante a semana com os outros irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. E Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, antes de continuarmos, perceba que Paulo fala de um estado absoluto que nós experimentamos com Deus quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Perceba, não é porque pequenininho você foi levado para a igreja, não é porque você frequenta a igreja, mas o texto diz que essa paz é conquistada pela aliança que é feita entre o homem e Deus, entre entregar a sua vida ao Senhor e receber a salvação exclusivamente através de Jesus. E aí Paulo diz que além dessa paz, esse acesso à graça, versículo 3, ele diz: não só isso, olha a parte sublinhada, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Ele volta para a esperança do versículo 2, mostrando que ela também é fruto, ela é um produto da tribulação na vida do cristão. Versículo 5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O ciclo que Paulo está construindo aqui para os romanos, irmãos, e para nós também, é que a vida cristã, quando você recebe a Jesus, ela não pode ficar parada naquele momento. Porque caso isso aconteça e você não comece a processar todas as situações da sua vida cristã, através daquela experiência e da experiência continuada de vida com o Senhor, você não vai conseguir lidar bem. Você não vai conseguir interagir com aquilo de uma maneira espiritual, de uma maneira do ponto de vista de Deus, de uma maneira do ponto de vista da eternidade. Mas quando você consegue fazer isso, quando você interage dessa maneira, o ciclo começa a funcionar na sua vida. Vamos repetir: a tribulação produz perseverança. Eu prossigo, eu tenho condição de encarar com mais estabilidade, eu não desanimo com facilidade. Perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Perceba, o grande problema de muitos crentes hoje em dia é que eles têm a roupa, com roupa de crente mesmo hoje, né? Nossa, a roupa, eles têm às vezes o linguajar, eles têm às vezes até o jargão, né? Mas falta o caráter, falta a vida transformada. Ele entrou para a igreja, ele virou crente, mas a obra de conversão na vida dessa pessoa, se ela sequer começou, está incompleta. Porque o que Deus deseja em nossa vida, irmãos, é um caráter aprovado. A palavra aprovado no texto, ela tem o significado de algo que foi testado e foi confirmado como legítimo. É aquela ideia antiga que tinha, que o pessoal recebia aquela moeda de ouro e dava aquela testada no canto do dente, né? Para ver se era ouro de verdade, não era outro metal folheado apenas, mas é porque o ouro é muito mais maleável que ferro e outros metais mais duros. A ideia é: você foi testado pela provação, perseverou e recebeu o selo do inédito de Deus na sua vida. Caráter aprovado, agora sim, gera estabilidade, gera confiança, ou seja, gera esperança. Eu já expliquei, mas não custa explicar de novo. A esperança bíblica, meus irmãos, em nada lembra aquela ideia da pessoa que vai lá na loteria esportiva e faz uma fezinha, né? Aliás, que péssima palavra para se colocar num jogo, né? Uma coisa de jogatina. Mas ele fala lá o seu jogo, aí ele tem aquela esperança de que os números vão ser sorteados.
de que ele vai ser contemplado, ele vai ser o novo milionário da Mega Sena. Essa esperança pode ou não pode, provavelmente não, a probabilidade é muito maior, se concretizar, não é verdade? Ou, por exemplo, quando você faz um concurso, você faz a prova, mas tem 1000 pessoas para 15 vagas. Você pode passar ou não. Há uma esperança, fez uma boa prova. Meus irmãos, a esperança bíblica em nada tem a ver com essa que a gente está dando exemplo aqui. A esperança que está se referindo aqui é a certeza absoluta de que o Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja. E se nós estivermos aqui quando ele voltar, por ocasião da morte, nós vamos ao seu encontro. Isso não é fábula, isso não é conto de fadas, isso é uma convicção bíblica de que nós pertencemos a Deus. Amém, igreja? Ora, qual é o ensinamento que o texto de Romanos capítulo 5 nos dá nessa noite? Primeiro ponto, o entendimento do crescimento na tribulação gera uma atitude positiva. O entendimento, a compreensão do crescimento que você pode desfrutar pela tribulação gera na sua vida uma atitude positiva. Ora, sofrer por sofrer, ninguém quer. Sofrer por uma vocação masoquista cristã, isso não existe. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando que há um propósito naquilo que nós estamos passando. Há um objetivo, há um plano. Deus não é um menino com uma lupa queimando formiga no calor do sol, não. Ele não está fazendo isso com a minha e a sua vida. Antes, Ele é aquele que examina áreas da nossa vida que precisam ser mexidas, que precisam ser trabalhadas, e um dos instrumentos de Deus para fazer isso é exatamente a tribulação, a luta, a dificuldade. Ora, quando eu compreendo isso, e quando, meus irmãos, passando a tribulação, passando pela luta, como diz a música que eu gosto muito, né? Dando glória a Deus, do outro lado eu percebo o crescimento, eu posso ter uma atitude positiva. Você sabe por que tem gente que passa pela luta murmurando? Porque ainda não percebeu o valor de crescimento que aquela circunstância tem na sua vida. Existe um versículo no Salmo 119 muito interessante, em que o salmista fala o seguinte: foi-me bom ter sido oprimido, porque agora eu obedeço à tua lei. Perceba o pensamento do salmista. Ele diz: para mim foi bom ter passado pela tribulação, porque agora eu obedeço à tua palavra. Foi a luta que chamou a atenção do salmista a algo na vida dele que estava fora da vontade de Deus. E assim ele pôde ser atraído de novo à obediência, a voltar-se para a palavra de Deus. Poxa, pastor, mas Deus não podia fazer isso na nossa vida sempre com coisas boas? Meus irmãos, o grande problema é que o pecado deixou em nossa vida um defeito de fabricação. Nós nem sempre respondemos bem a só sermos abençoados. Muitas vezes, em meio à bênção, nós nos esquecemos de Deus e não ouvimos as coisas que Ele deseja nos ensinar. E aí, Ele precisa usar de outro instrumento, que seria a tribulação. Portanto, o entendimento do crescimento da tribulação gera uma atitude positiva. O segundo texto dessa noite, meus irmãos, na teologia bíblica da tribulação de Paulo, está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Como está aí, diz assim o texto de Paulo, 3, versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Versículo 7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Meus irmãos, Timóteo, firme na fé, parceiraço de Paulo, naquele braço direito, ele vai ao encontro de Paulo e traz notícias da igreja em Tessalônica.
e as notícias não poderiam ser melhores. A igreja, dos 3 pilares que Paulo quase sempre toca nas suas cartas, amor, fé e esperança, ela está indo muito bem. É uma igreja amorosa, é uma igreja de uma fé operosa. Apenas a questão da fé, que, como eu já disse, tem a ver com a volta de Cristo, nas 2 cartas Paulo dá uma ensinada, dá uma consertada, porque algumas pessoas estavam sugerindo heresias, que Jesus já tinha voltado, e Jesus ia voltar logo, outros, né? Então não precisava trabalhar. Então essas heresias, esses desvios são consertados, mas a vida da igreja, no amor ao próximo, no amor aos irmãos, no cuidado prático dos irmãos e na fé operosa, era algo que trazia boa notícia para Paulo. Por isso, mesmo no meio de grande tribulação, no versículo 7, e grande necessidade, ele diz: ficamos animados quando soubemos da sua fé. A nossa luta é pouco, é pequeno. A boa notícia que Timóteo nos trouxe nos alegra muito mais. Essa luta, essa tribulação que ele está passando não é suficiente para nos desanimar, mediante a grande e abençoada notícia da parte de vocês que Timóteo nos trouxe. A segunda coisa que Paulo nos ensina sobre tribulação é a seguinte: as boas notícias do Reino de Deus suplantam as tristezas da tribulação. As boas notícias, as coisas boas que nós sabemos do Reino de Deus, as coisas boas que nós sabemos da vida espiritual, da vida cristã, suplantam em muito a tribulação que nós possamos passar. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que nós não podemos esquecer é que vitórias espirituais, conquistas espirituais, o progresso do Reino de Deus, todas essas coisas são eternas. A tribulação que eu e você possamos passar, por outro lado, é temporária, é provisória, não prevalecerá para a eternidade. Mas tudo aquilo que nós ouvimos sobre o Reino de Deus, tudo aquilo que nós vivenciamos sobre o Reino de Deus, estão muito acima daquilo que nós podemos vivenciar em termos de lutas e tribulações. Isso para nós se torna também um alerta, porque muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos enxergar as coisas boas que o Senhor está nos falando, que o Senhor está fazendo para nós, as vitórias espirituais que Ele está nos dando. E vamos voltar um pouquinho lá atrás. Tudo aquilo que nós somos de Deus, tudo aquilo que Ele já tem nos abençoado, tudo aquilo que Ele já tem presenteado na nossa vida, porque nós estamos tão envolvidos com a tribulação, que aquilo que é mais importante que o espiritual não consegue ter o efeito para o qual Deus tem planejado na nossa vida. O nosso foco, a nossa prioridade está no lugar errado. Eu quero que você pense agora sobre aquela luta que você está passando, ou que recentemente você passou. Eu queria que você colocasse naquela balança de peixeiro, né, que ela tem 2 pratos, coloca o peixe de um lado, coloca aqueles pezinhos do outro, né, isso vai equilibrar, saber quanto tem ali o peso do peixe. Aquela balança que a Dona Justiça segura, aquela de 2 pratos, que você colocasse do lado, querido, o problema, a tribulação pelo qual você está ou esteve passando recentemente. Do outro lado, você coloca a salvação em Cristo Jesus, as bênçãos que Ele já tem dado à sua vida, o quanto Ele já abençoou a sua história, tudo aquilo que Ele já realizou na sua vida, as pessoas que Ele colocou no seu caminho para lhe abençoar, tudo aquilo que Deus já fez. Deixe do outro lado. Você tem certeza que a balança não vai ficar absurdamente tensa, caindo para o lado de Deus e daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e ao redor de você e no reino de Deus? Neste fim de semana nós estivemos ministrando aos jovens, nós vimos vidas sendo tocadas, nós vimos a satisfação de estar servindo, a alegria de estar ali na comunhão. Será que aquilo perde para os problemas que você está passando, para as lutas que você está passando, para a tribulação pela qual você está passando? Ou será que o nosso foco, a nossa valorização
comparação daquilo que está passando por tribulação na nossa vida é que está desproporcional. Isso está tão importante para mim, porque eu estou valorizando demais isso, o foco da tribulação, em comparação a tudo aquilo que o Senhor já abençoou na minha vida. Paulo, passando por necessidade e tribulação, quando houve o relatório de Timóteo, que os Tessalonicenses estavam crescendo, que o Evangelho estava crescendo, que a igreja estava crescendo, diz: acabou os meus problemas, acabou as minhas dificuldades aqui, porque maior alegria eu tenho de ouvir as boas novas, as boas notícias de como o reino de Deus está crescendo no meio de vocês. As boas notícias do reino de Deus suplantam, superam as tristezas da tribulação. Terceiro texto dessa noite, meus irmãos, é novamente aos Tessalonicenses, mas na segunda carta, no capítulo 1. No versículo 3, Paulo diz o seguinte a esta igreja: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de vocês, de todos vocês, uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então perceba, meus irmãos, antes de continuarmos, que Paulo novamente destaca a fé e o amor desta igreja como algo que chegava aos seus ouvidos, que era uma igreja que realmente não se abatia em meio às tribulações que agora eles também estão passando. Então, meus irmãos, no versículo 6, olha o ensino de Paulo para nós nessa noite. Terceiro ensino: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Vai ser um espetáculo maravilhoso. Mas o versículo 6, que parte do 7 em especial, mostra, meus irmãos, que aquele que torna a vida de alguém atribulada e aquele que recebe a tribulação não serão esquecidos por Deus. Ele, de maneira justa, retribuirá a ambas as partes. Perceba que Paulo não está ensinando o tal do aqui se faz, aqui se paga, né? Eu não sei de onde o pessoal tira isso. Tem gente que apronta de montão, é desonesto, é trapaceador, é corrupto, e muitas vezes eu não vejo o cabra pagando nada. Há um tempo atrás, aqui no nosso estado, teve o escândalo dos gafanhotos. Não tem ninguém preso, pelo menos não que importa, né? Depois de um tempo atrás, teve outro escândalo e as pessoas simplesmente não vão para a cadeia. Se corrupto fosse preso no Brasil, meus irmãos, as penitenciárias iam estar mais lotadas ainda do que já estão, não é verdade? Então, tem certeza que é verdade essa história do aqui se faz, aqui se paga? Não é verdade. Vamos olhar para a palavra de Deus, ok? Não é verdade. Nem sempre o mal que se faz você paga aqui, e nem sempre o bem que se faz você é recompensado aqui. Essa é a verdade bíblica. Diante dessa verdade bíblica, do que Paulo está dizendo? Aqueles que causavam tribulação na igreja dos Tessalonicenses seriam julgados por Deus, claro, se não se arrependessem e se não se voltassem para o Senhor Jesus a tempo, seriam na eternidade julgados por Deus. Por outro lado, os Tessalonicenses que estavam passando pelo sofrimento seriam recompensados por Deus. Ou seja, toda vez que nós sofremos, amados, por causa da justiça, porque estamos servindo a Deus, porque estamos fazendo aquilo que Deus deseja e se agrada, nós seremos recompensados.
Amém? Nós oramos há pouco pelo casal de missionários brasileiros que está lá preso. Cada ação de sofrimento por causa do reino de Deus será recompensada. Terceiro princípio, meus irmãos, que a teologia bíblica da tribulação de Paulo nos ensina nesta noite: a retribuição na tribulação aponta para a justiça de Deus. Nada escapa aos olhos do nosso Deus. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Tudo que é feito contra a igreja do Senhor será julgado pelo dono da igreja do Senhor. Você acha mesmo, querido, que o nosso Deus ia ficar olhando de camarote qualquer ação contra a sua vida, contra a minha vida, sem fazer nada, sem providenciar que nada fosse feito? Se aquela pessoa que persegue a igreja não lhe acontecer como aconteceu com o apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja, que prendeu muita gente, e por causa dessa prisão, muita gente foi morta depois nas arenas romanas e etc. Se não acontecer com essa pessoa a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, de se arrepender e voltar-se para o Senhor, a palavra de Deus está dizendo que em toda a tribulação Ele vai julgar, retribuir aos que causam tribulação, aqueles que pertencem a Deus. E aqueles que pertencem a Deus, por outro lado, serão recompensados. Meu querido, nada que acontece na sua vida, se essa tribulação é causada diretamente por Deus, Ele está fazendo algo na sua vida, joia. Mas se isso é feito através de algum instrumento humano, esse instrumento humano foi usado não uma marionete. Ele foi usado porque ele tinha uma disposição para ser contra o Evangelho, contra os cristãos. Ele será retribuído, ele será julgado pelo Deus que nós servimos. Recapitulando essa noite, nós vemos o seguinte: o entendimento do crescimento na tribulação gera uma atitude positiva. As boas notícias do reino de Deus suplantam as tristezas da tribulação. A retribuição da tribulação aponta para a justiça de Deus. O quarto texto dessa noite está em 2 Coríntios, capítulo 8. Agora Paulo, meus irmãos, escrevendo para esta igreja, com quem ele tinha até uma relação um pouquinho complicada, ele vai novamente mencionar a tribulação, mas não deles, mas para, usando a tribulação de outra igreja, ele trazer um versículo importante para os coríntios. Versículo 1: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, a região que é a Grécia hoje. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que acontece aqui, minha gente? Havia uma fome na região da Judéia, e os crentes, os cristãos na Judéia estavam, é claro, passando necessidade. A notícia desta fome se espalhou rapidamente pelas igrejas cristãs, que já estavam, obviamente, em dezenas de cidades. Tomando conhecimento daquilo, procuraram o apóstolo Paulo, como diz o texto, por iniciativa própria, disseram: nós queremos ter o privilégio de levantar uma oferta e ajudar aos santos, aos cristãos lá na Judéia. Os santos da Macedônia se levantaram para ajudar os santos da Judéia, e este exemplo estava sendo usado por Paulo para instruir aos santos de Coríntios e aos santos de hoje à noite também. Sobre o quê? De que, meus irmãos, mesmo quando nós estamos passando, como diz o texto, no meio da mais severa tribulação, ainda assim existe algo que nós podemos fazer. A quarta lição dessa noite é a seguinte: a doação pessoal
em meio à tribulação, aponta para a espiritual consagração. Ligou, né? A doação pessoal em meio à tribulação aponta para a espiritual consagração. Um dos grandes problemas, meus queridos, que acontece na vida de muito cristão é que quando ele passa por uma prova, ele não consegue mais enxergar o problema de ninguém. O seu problema, a sua luta, a sua tribulação é a coisa mais terrível que já aconteceu na face da terra. E não é bem assim. Os jovens assistiram, nós assistimos aqui juntos, jovens adolescentes, né? E eu creio que vários devem ter assistido também, um filme chamado The Soul Surfer. Em português chama-se Coragem para Viver, acredito, alguma coisa assim. Bem, se não é, não importa o título do filme, mas a história é a história da nossa irmã Bethany, é uma adolescente na época, surfista no Havaí, que tem o seu braço, não me engano, esquerdo, comido, decepado por uma mordida de tubarão. E ela passa, meus irmãos, quem viu o filme, ou leu o livro, viu os testemunhos dos vídeos que tem na internet, ela passa um período de, obviamente, luta com aquela situação. Na vida real, a ficha demorou um pouquinho mais para cair. No hospital tem um vídeo dela com o braço, né, curativo, o braço amputado, o braço foi embora. E ela brincando com um balão, com uma menina, né, normal. Eu acho que depois a ficha cai de que a coisa que ela mais gostava na vida, que era surfar, não podia provavelmente fazer mais. Depois de algum tempo, ela é convidada pela líder de jovens da sua igreja, ela é cristã como nós, a ir ajudar as vítimas do tsunami lá do outro lado do mundo, lembra? Foi naquela época que tudo aconteceu. Então ela embarca, ela já tinha tido seu acidente, e ela vai para o outro lado do mundo e vê aquele sofrimento absurdo, cheio de povos de putrefação por tudo quanto é lugar, as pessoas sem casa, as pessoas sem ter onde comer. Em determinado momento ela tem aquela autoconscientização: o meu sofrimento não é o pior que existe no mundo. Tem gente que está sofrendo muito mais. E ela começa, já foi lá ajudar, e ela começa a ajudar mais ainda as pessoas ao seu redor. E começa o ministério, e começa a testemunhar, e começa a usar aquilo que de tão terrível aconteceu com ela para abençoar vidas. No texto que nós lemos, meus irmãos, uma igreja que passava numa região necessidade, e o texto diz: severa tribulação, diz: nós queremos ter alegria de participar da ajuda à vida dos nossos irmãos que estão passando fome lá na Judéia. Será que você tem o pior sofrimento do mundo mesmo? Será que a tribulação está se arrolumando na sua vida porque é você que a tem alimentado? Você que a tem supervalorizado? Você que a tem inflado com a perspectiva que você tem sobre ela? Será que viu que Golias de 2,70 metros está com 100 metros de altura? Porque você tem o feito crescer dessa maneira? Eu não estou falando uma pergunta retórica ao vento, eu estou sugerindo que você examine a sua abordagem ao problema que você está vivendo. Por causa agora da internet, e Facebook, e Twitter e outras coisas, muita coisa boa chega. A gente se reencontra muita gente que a gente não vê há muito tempo. Mas por outro lado, toda semana chega uma notícia também difícil. Eu comentava inclusive algo interessante com a minha esposa: ou a ciência avançou muito, ou a notícia chega mais rápido agora. Todo mês chega a notícia de uma pessoa querida que está com doença grave. Agora nós estamos orando. A esposa de um dos irmãos mais abençoados no cenário da adoração do Brasil está passando por quimioterapia. Um dos nossos professores do seminário também lidando com câncer. Um dos pastores mais abençoados dessa cidade, pastor da Igreja Batista lá em Florianópolis, um dos pioneiros na denominação do discipulado, também lutando há 3 anos com câncer. Semana passada, uma jovem
que trabalhou no seminário onde nós estudamos, faleceu 40 anos de idade, um problema cardíaco. E você vê essas situações, minha gente, você começa a parar para perguntar: será que a minha unha encravada é tão problemático assim? Será que aquele dedinho que está doendo é um problema tão grande assim? Será que eu tenho tanta tribulação assim? Na verdade, minha gente, quando nós descentralizamos da nossa tribulação e focamos muitas vezes em ajudar o problema dos outros, nosso problema começa às vezes a ficar muito pequeno. Eu creio, meus irmãos, que foi essa bênção que a igreja da Macedônia experimentou, mesmo passando por severa tribulação, em se voluntariar e insistir com Paulo para ajudar os irmãos da Judéia. O seu próprio sofrimento foi aliviado. A doação pessoal em meio à tribulação aponta para uma espiritual consagração. Eu estou me consagrando a Deus, eu estou me aproximando mais do Senhor, e os meus problemas estão diminuindo à medida que eu faço isso. O último texto dessa noite é um texto muito amado. Não que os demais textos da Bíblia não sejam, mas este em especial porque tem uma mensagem maravilhosa. E está de novo em Romanos, onde nós começamos agora no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos ensina o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Encabeçado pelo versículo 28, meus irmãos, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse capítulo, a parte desse capítulo que nós estamos lendo, fala que não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que aconteça na sua vida, nada escapuliu ao propósito de Deus. Deus não dormiu, não pestanejou, a bateria dele não descarregou, ele não está ficando velho, ele não se aposentou, ele não está de birra com você. Deixa eu sofrer um pouquinho, ele não fez devocional, faltou o culto essa semana ele vai penar. Esse não é o perfil nem o caráter do nosso Deus. Tudo está debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus na nossa vida, porque essa soberania começou em Ele lhe escolher e lhe chamar. Versículo 29 e 30. Ele foi até onde você foi, ele trabalhou na sua história para que você conhecesse alguém que pregou o Evangelho para você, e ali você pudesse receber o toque de Deus, receber a fé de Deus, receber o Senhor, e agora você está aqui. Amém? Ele vai parar aí? Não. Olha como o texto continua. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? E como interpretar a Bíblia, irmãos? Não é tão difícil assim. Preste atenção nos pois, nos portantos e etc. que o autor coloca. Olha o texto. Diante de tudo isso que Deus fez, que diremos? Diante desses presentes de graça, desses presentes imerecidos, qual é a minha resposta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, com esse Filho, e como igreja, e de graça, todas as coisas? Eu vou dar uma pausa aqui, meus irmãos. Eu fiz um comentário hoje na internet, que tem um problema na igreja brasileira. Ou ele é teológico, ou ele é um problema da falta de dicionário. Porque nós não compreendemos muitas vezes o que significa a palavra graça. Graça significa eu não posso fazer nada para merecer.
Eu fiz um profundo estudo etimológico da palavra nada, e nada significa nada. Absolutamente 100% nada. Senão não é graça. É eu fazendo alguma coisa. Não adianta ser religioso, não adianta ser batizado, não adianta ir para a igreja, não adianta ser batista, não adianta ser pastor. Nada para receber o favor de Deus. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, como Ele não nos dará, além de já nos ter dado Jesus, e de graça, todas as coisas. Por que eu disse que a igreja tem um problema? Aí o cara vai ensinar jejum e fala, não, jejua, que aí Deus responde. Então você está pagando a sua bênção com jejum? É assim? Não. Oferta que Deus vai te abençoar. Então Deus tem um preço. Meus irmãos, nada do que nós façamos vai fazer Deus fazer alguma coisa que já não estivesse no seu propósito para nós. Por outro lado, quando esse propósito depende da nossa obediência, Ele recua a sua mão até que nós aprendamos a nossa lição e possamos fazer aquilo que Ele deseja. Pastor, explica melhor. Pois não. Se a atuação de Deus, do Espírito Santo, de forma fluida, de forma poderosa na sua vida, depende de santidade, Ele não agirá com o poder do Espírito Santo na sua vida enquanto a santidade não estiver lá. Então você não está comprando, meu irmão, a ação do Espírito com a santidade. Não, a santidade é pré-requisito, é fundamento para que o Espírito Santo possa fluir na nossa vida. Essa é a enorme diferença. Não há como comprar o favor de Deus, senão não é favor, foi pago. E nós não podemos fazer isso. Esse texto é tão bom que eu vou voltar nele. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, não tem acusação mais não. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, você já pediu para alguém interceder por você? Tem irmão que faz isso, né? Vai lá e pede para o papai. Não tem? Ou então você pede para alguém pedir para o chefe, porque a pessoa é mais próxima. Pede para o chefe para liberar a gente mais cedo. Intercede lá pela gente. A gente não faz isso? Se nós confiamos, meus irmãos, no irmão mais velho e o colega de trabalho para interceder por nós, o texto acabou de dizer que Cristo intercede por nós. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ninguém mais. Não adianta absolutamente nada em favor de ninguém, pai. Inclusive tem aquela história, pastor, ora por mim. O irmão não está orando não? Eu posso orar junto com você, mas só por você não vai prestar não. Porque que ideia é essa? Que é agora? Só falta você dar a vela aqui no meu pé. Eu vou interceder por você e o acesso direto que você tem ao trono da graça, Hebreus nos ensina, você não vai usar, meu irmão? Por favor, use também. Eu gosto de alguém que pede, pastor, me ajuda em oração. Ah, agora sim. Estamos juntos, né? Então eu, ele, ela, uma multidão de gente, nós estamos intercedendo por alguma coisa. Aí eu te ajudo, a gente vai orar para que a vontade soberana de Deus se realize. Agora sim, meus irmãos, onde está sublinhado ali, nossa, a letra ficou pequena, né? Os míopes protestam. Mas amém. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha aí a tribulação. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Pode pegar, meu querido, o seu problema, coloca aí. Será falta de dinheiro? Será problema de relacionamento? O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Nada, a pergunta é retórica. Versículo 36, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas, vamos ler o 37 juntos, igreja? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
A palavra mais que vencedor em grego é uma palavra só. Você poderia traduzir como super vencedores, hiper vencedores, mega vencedores. Ou seja, o pessoal que vence aqui na época de Paulo, lá na corrida romana, no estádio, aquele que vence na política, isso aí é barrela, isso aí é pouca coisa. Nós somos mais que vencedores em relação a tudo isso. A quinta e última lição dessa noite é a seguinte: o descanso na soberania de Deus nos faz compreender a pequenez da tribulação. O descanso na soberania de Deus, na escolha que Ele fez eternamente pela sua vida, meu irmão, no chamado soberano dEle, da graça soberana dEle sobre a sua vida, e tudo aquilo que Ele tem presenteado na sua vida. Como o texto diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? O descanso na soberania de Deus nos faz compreender a pequenez da tribulação. Pare de alimentar o problema na sua vida. É você que empodera a tribulação. Satanás não tem condição de fazer isso, porque ele só faz o que Deus permite. O mundo não tem muito menos, porque não é uma entidade, não é um ser. A sua carne, essa sim pode atrapalhar, mas no final das contas, quem infla o problema, quem aumenta o problema, quem coloca fermento no problema, sou eu e é você. Através de decisões erradas, através da disposição mental. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente olha para um gatinho, mas na nossa cabeça, a química do cérebro está tão alterada pelo problema que a gente vê um leão. Sabia? Ah, não tem mais jeito. Ah, depois de ter que inventar o tá ruim, nunca mais ficou bom. E nós aumentamos a situação. Mas como nós vimos, meus irmãos, em 5 textos do apóstolo Paulo, e eu só coloquei 5 porque afinal de contas a gente tem que ir para casa, né? Paulo encarava a tribulação de uma maneira completamente diferente. Para reavivar a nossa memória esta noite, em primeiro lugar, o entendimento do crescimento na tribulação gera uma atitude positiva. Romanos capítulo 5. Em segundo lugar, as boas notícias do reino de Deus suplantam as tristezas da tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Em terceiro lugar, a retribuição da tribulação aponta para a justiça de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Em último lugar, a doação pessoal, sacrifício pessoal em meio à tribulação, aponta para a espiritual consagração. 2 Coríntios capítulo 8. E em último lugar, o descanso na soberania de Deus nos faz compreender a pequenez da tribulação. Romanos capítulo 8. Qual é o tamanho do seu problema mesmo? Talvez a pergunta está errada. Qual é o tamanho do seu Deus, meu querido? Oremos. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Em todo o nosso caminho, o Senhor está conosco. Em todo o percurso, o Senhor está ao nosso lado. Tu és Emmanuel, Deus conosco, em todo o nosso caminho. Nós te agradecemos essa noite em nome de Jesus. Amém. Eu queria terminar passando um vídeo que está no HD externo. Nós passamos lá. Eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angel
eagle's wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear